Oi, gente! Oi, 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 tudo bem com vocês? Vanderlei aqui mais uma vez, gravando vídeo para falar de vocês de mais uma tarefa que eu cumpri, que eu executei, deste reality empreendedor que eu estou participando, do reality Zoom, da empresa Zoom Business. Essa empresa que está mudando a vida de pessoas, desenvolvendo pessoas. Você pode estar acessando o link, eu vou deixar aqui na descrição, para você acessar e conhecer mais dessa empresa, conhecer quais são os seus produtos, quais são os seus conceitos, suas formas de trabalhar e suas formas de ganho. Pode clicar e você vai saber mais, ok? Bom, foi imposto por esse reality, nós assistimos mais um filme. Os filmes que ele nos coloca é sempre filme que nos impulsiona a nós a sabedoria, a despertar certas habilidades que nós temos no nosso interior, a gente nem conhece ainda, certos dons, e a gente, às vezes, fica até surpreso com a gente mesmo, com tanta coisa que a gente acaba é, redescobrindo entre nós e a gente nem sabia. O filme o nome do filme é A Procura da Felicidade, o filme com Will Smith. Will Smith fez o papel de Chris Darden, um pai de família. Ele tinha sua esposa chamava Linda, e eles tinham um filho de 5 anos, o Christopher. Bom, Chris no filme sempre teve uma mente empreendedora, sempre foi empreendedor. Ele vendia aparelhos para hospitais, aparelhos para laboratório, era um scanner de densidade óssea portátil. Ele, ele era eficaz 2 vezes mais que um raio-x. Só que era um aparelho raro e era caro, então não era fácil de vender. Mas o Chris sempre persistente, batalhador, tinha um objetivo, uma visão, um sonho, e ele sempre correu atrás, persistiu. Mas muitas vezes havia um intervalo grande sem a venda desse aparelho e o dinheiro ficava escasso. Em casa já começava a gerar problema, como toda família. A falta de dinheiro na família gera atrito, discussão, estresse, e lá, nesse filme com o Chris, não era diferente. Sua esposa sempre o cobrando, e quando ele não conseguia vender esses aparelhos, ela pegava no pé dele e ficava, né, chamando ele de incapaz, dele que não era tão inteligente, tão sábio que ele postava, falava para ela, e o Chris sempre correndo atrás. E numa falta dessa de intervalo grande de vendas e a falta de dinheiro na sua casa, aluguel, o dono do apartamento cobrando aluguel, e a esposa dele se encheu e separou dele, se separou do Chris. Ela ficou um tempo separada e logo depois ela arrumou um namorado e se mudou da cidade. E o Chris quis com o Christopher, seu filho, ficasse com ele. Ele queria mostrar para o seu filho quem era seu pai, queria mostrar para ele a vida, que tinha que batalhar, tinha que correr atrás, tinha que viver a vida de uma forma empreendedora, com mente brilhante. Pois bem, mas nessa vida, nesse passar esse tempo aí com o Chris, o Chris com o Christopher, somente os dois, muitos obstáculos aconteceram, muitas adversidades aconteceram, muitos problemas aconteceram, e o Chris nunca desistiu, sempre foi firme, sempre batalhou. Uma das coisas que aconteceu com ele, na visão dele, uma passagem dessa, ele com os seus aparelhos para vender, ele se deparou com um senhor que estacionou o carro ao seu lado, um carro muito lindo, maravilhoso, top mesmo, era uma Ferrari. E ele só fez 2 perguntas para esse senhor: o que o senhor faz e como o senhor faz? O que o senhor faz e como o senhor faz? E ele apontou que trabalha com a corretora. Daí ele olhou aquela corretora e disse: eu vou trabalhar nessa corretora. Para trabalhar nessa corretora, tinha muito processo a ser feito até ser contratado. Ele fez vários processos e ele conseguiu um estágio, ele fez um estágio, e nesse estágio tinha metas. Ele tinha que provar que ele ia ser um bom corretor para a empresa, para que a empresa pudesse contratar ele. Junto com ele tinha várias pessoas concorrendo junto com ele. E agora Cris estava sem a esposa, tinha o filho, tinha que deixar o filho na creche, tinha que cuidar do filho, fazer toda a parte doméstica de casa com o seu filho, e tinha que cuidar do filho, e paralelo também tinha que fazer esse estágio na empresa, e tinha que se empenhar bastante
estudar, se dedicar bastante para conseguir essa vaga nessa corretora. Pois bem, e assim Cris fez. Trabalhando na corretora e paralelo, ele vendendo ali os aparelhos dele de médico, houve um intervalo muito grande novamente sem a venda do aparelho. Ele chegou em casa, suas coisas estavam por lá de fora e tinha sido despejado do apartamento. E ele pegou seu filho pelas mãos e foi para a rua, viu o que ele ia fazer. Então aconteceu muitas coisas. Ele dormiu em banheiro de estação ferroviária, ele dormiu na rua, ele dormiu em albergue para uma noite, e a outra noite tinha que correr atrás de um outro albergue, tinha filas, pessoas e pessoas querendo dormir também, tinha que passar também ali por um processo para poder dormir nesses albergues, e assim ele foi levando a vida. E ele, mesmo assim, com tanta adversidade, ele falou assim: filho, você nunca deixa que alguém fale para você que você não é capaz. Filho, você nunca deixa alguém dizer para você que você não é capaz. Às vezes as pessoas, elas não conseguem e elas acham que você também não vai conseguir. Lute, filho. Mesmo que eu disser para você que você não é capaz, você lute e não deixe que nem eu mesmo fale para você que você não é capaz. Às vezes, as pessoas não são capazes de certas coisas e vão dizer que você também não é capaz. Então, assim, de tantas coisas que passou nesse filme, tantas, assim, lições que nos aconteceu que remete para a gente hoje, na vida atual, a nossa vida, a nossa mente, a nossa visão. Tanto exemplo ali nesse filme citado que nós hoje tem tantas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, que a gente acha que tem que parar, que a gente acha que tem que desistir. Qualquer obstáculo, por menor que seja, na vida da gente, a gente está achando desculpas. Desculpa para ser feliz, desculpas para empreender, desculpas para ter sucesso, desculpa para executar certas tarefas. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse filme, teve um determinado momento que, no intervalo lá da corretora de Cris, ele foi para a rua fazer um lanche. E nessa ida para a rua fazer um lanche, ele viu que um dos ladrões que roubou o scanner dele estava passando do outro lado da rua com o scanner. Ele correu atrás, ele queria recuperar o scanner dele. O scanner dele naquela época valia muito dinheiro, ele queria recuperar de volta. E ele saiu correndo, alvoroçado para alcançar aquela pessoa e pegar seu scanner de volta. E ele foi atravessar a rua e foi atropelado. E nesse atropelamento ele perdeu um dos sapatos dele. Ele procurou os sapatos, se agachou, procurou embaixo dos carros, tudo, e não encontrou. E daí ele foi, e o horário dele voltar para o serviço deu, e ele voltou para o serviço sem um sapato, olha só. Sem o sapato, mas ele não deixou de cumprir o dever dele, não deixou de ir ao trabalho novamente por causa de um sapato, ele foi assim mesmo. Outra coisa que aconteceu também é que num dos clientes que ele ligou, um cliente assim, que seria assim, muito bom para ele, muito rendável para ele e seria um ótimo investidor também para a corretora. E na ligação, ele tentando contactar, falando com esse cliente, ele falou assim, ó, eu tenho 20 minutos, Cris, eu tenho 20 minutos aqui agora, você pode vir aqui agora? Pegou o Cris de surpresa, o Cris olhou para a hora, tal. Não, sim senhor, já estou indo aí. E ele foi, correndo já, porque tinha pouco tempo correndo. E nesse percurso, ainda dentro da corretora, nos corredores, um dos chefões que iria contratar ele, pediu um favor para o Cris, para ele estacionar o carro dele melhor, que ele deixou no lugar meio impróprio, ele tinha pressa que ele ia atender um cliente, e pediu para o Cris lá ajeitar o carro dele, botar no lugar mais apropriado. E o Cris não podia, ele tinha horário, e já não tinha mais 20 minutos, tinha menos de 20 minutos. E o Cris, para não dizer não para o futuro chefe dele, suposto chefe dele, ele pegou a chave e foi lá estacionar o carro dele. Ele, com muita correria,
tentando ser o mais rápido possível. Ele achou uma vaga, conseguiu estacionar o carro dele, que foi difícil, e correu lá para pegar aquele cliente dele que estava aguardando ele por 20 minutos. Ele chegou no local e a secretária havia informado que ele já havia saído. Olha só. Mesmo assim, Chris não desistiu, seguiu persistente. Bom, e para concluir e finalizar aí meu resumo desse filme, não vou contar todo o filme aqui para vocês, Chris venceu o teu estágio e no seu último dia, Chris estava preparado para o sim ou para o não, se ele ficava ou não ficava na corretora, mas ele deu o melhor dele. Ele lutou contra muitos obstáculos, cuidou do seu filho, deu atenção para o teu filho e se empenhou bastante para conseguir essa vaga na empresa. Ele conseguiu bater as metas. Você tem uma ideia, como ele tinha metas para cumprir, e naquela época era por telefone que contactava os seus clientes, os seus futuros investidores, ele ficava direto no telefone. Entre uma ligação ou outra, ele não desligava o telefone para não perder tempo de fazer a ligação novamente. E isso ele conta que se ele não desligasse o telefone de uma ligação para outra, ele ganhava mais 8 minutos de produção durante o dia. Olha só. Outra coisa que ele passou para nós, de perseverança, é que ele não tomava água para não dar vontade no banheiro. Olha só. Então, ele não tomava água, é uma estratégia dele, né? Ele não tomava água para não estar precisando ir toda hora no banheiro. Para também dar mais tempo com ela. Porque assim, os outros colegas tinham 9 horas para desempenhar durante o dia as tarefas. Como ele tinha o filho para cuidar e dar atenção para o filho e buscar na creche e tudo mais, ele tinha que fazer todo o trabalho, a mesma produção dos outros colegas, em 6 horas. E ele conseguia fazer isso. Então, por isso ele não tomava água para não ir mais vezes no banheiro, ele não desligava o telefone entre uma ligação e outra para ter mais tempo, mais produtividade. Então, gente, tudo é lição, é motivacional para a gente se vê, né? A gente vê que uma situação ou outra, pequena que seja, às vezes, a gente, por ter essa vida nossa, assim, comum e meio que estagnada, né? Sem muito motivação, sem muito até esperança, a gente meio que se acomoda e começa a criar desculpas para todas as coisas. Começa a botar um monte de obstáculo, até mesmo antes de você executar determinadas coisas, você já começa a achar desculpas, começa a botar obstáculo, objeção em cima disso aí. Então, gente, é um filme muito bom, eu recomendo, é um filme que, se você se apaixona, você se prende nesse filme. O ator Will Smith é um baita cara, fez um baita papel como sempre, seu filho também, o Christopher, fez um papel maravilhoso, de uma criança muito dócil, linda, meiga. Então, gente, vocês têm que assistir esse filme, eu recomendo. Um abraço, gente. Fica aí, dá um likezinho no meu canal, me ajude, por favor. E vamos aí, compartilhe, se inscreva, manda para os amigos. Tá bom, gente? Um abraço, até o próximo vídeo. Oi, tchau. Valeu!